Alô, alô. Arroba de 250. Não. Era só para chamar a atenção. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós vamos iniciar o Café da Pecuária de junho. E eu queria agradecer, primeiramente, a presença de todos. É uma satisfação e alegria ver a casa cheia, com vocês aqui participando. A ideia do café é justamente essa, né? Essa troca de experiência entre produtores, para que todo mundo possa evoluir na sua atividade com o auxílio do conhecimento dos outros produtores. Então, o importante é nós nos encontrarmos e um ajudar o outro com a sua experiência. E a gente sempre traz um tema para ser discutido. Hoje, nós vamos ter como palestrante o professor Antônio Guizão, que é consultor em remineralização de solos. Ele vai falar sobre o remineralizador de solo como alternativa para o aumento da eficiência do uso de fertilizantes. Esse evento de hoje aqui, né, é apoiado pela Minersolo e pela Pedreira Conquista, né, o Grupo Giovanni. Então eu queria agradecer, né, a vocês por estar com a gente aqui hoje, dar essa oportunidade, né. Pessoal, tem vários lugares aqui na frente, tá? E queria agradecer os apoiadores do Café da Pecuária, né? Aquelas empresas que são parceiras, que colaboram para que esse evento ocorra todo mês, né? A Cross Agro Brasil, o Coitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a Coima, Bolos da D, que hoje vai sortear aí uns brigadeiros para a gente adoçar a vida. Semente Soesp, Liane Veículos, a Premix, a Bozo Pneus, que vai sortear um vale de serviços ou produtos no valor de R$300, a Cicobi Credivale, a Leilosul, a GPS, né, empresa minha do Gustavo, de consultoria, e a De Carvalho John Deere. Então eu queria agradecer a presença de todos, pedir para vocês que logo após o término da palestra, vocês aguardem um pouquinho aí, que nós vamos fazer o sorteio de alguns brindes e vai ter uma segunda com carne, né? Então hoje vai ser o nosso mais um evento, segunda com carne, que nós vamos ter no Café da Pecuária. Então eu queria passar a palavra para o Cláudio agora. E muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em nome do Grupo Giovanni, o Enio gostaria de estar aqui, acho que a grande parte conhece, mas ele está em São Paulo com um compromisso. Então nós gostaríamos de agradecer a todos vocês pela presença. Nós estamos aqui com o professor Guizão, que alguns conhecem já de internet, conhecem de YouTube. E ele é um consultor nosso que começou um trabalho há 4 anos atrás. E foi um trabalho árduo para conseguir o nosso registro junto ao Ministério da Agricultura. Nós somos hoje uma das 30 empresas no Brasil com registro no mapa. Então a gente só pode realmente agradecer, porque eu estou vendo que aqui tem bastante gente formadora de opinião. E a gente gostaria realmente de trazer, como disse o nosso amigo João, um conhecimento a mais, e qualquer um que amanhã precise de alguma informação, nós temos os consultores, o Luciano, o Marcos, que são agrônomos, e que vão realmente fazer esse trabalho junto com a gente. Então, na saída vocês vão receber um kit que tem cartão, tem esse mesmo folder explicativo, e qualquer informação que vocês precisarem, nós vamos estar aqui à disposição, tá certo? Eu agradeço muito mais uma vez e vou passar a palavra ao professor Guizão. Pessoal, boa noite. Boa noite. O pessoal que está no fundo lá, que ainda tem várias cadeiras aqui. Para mim,
é um motivo de satisfação poder estar aqui falando com os senhores, poder estar aqui apresentando a nossa proposta de trabalho de como tornar a agricultura novamente um ofício rentável. A gente hoje já tem 23 anos que a gente desenvolve esse trabalho. E esse trabalho nosso, quando a gente começou, era motivo de bullying. Era muito comum a gente chegar na rodinha dos amigos e o bochicho lá, assim, ó, o louco aí que quer moer pedra. Então, a gente... E hoje eu chegar aqui numa região tão desenvolvida quanto essa aqui de Presidente Prudente, encontrar essa sala cheia igual está, isso para a gente é muito gratificante, é um motivo de orgulho, isso nos enche de responsabilidade para a gente poder dar o melhor da gente, que a gente veio aqui para dizer para os senhores. Quem veio aqui tem uma expectativa. E essa expectativa que eu sei que a maioria dos senhores tem, ela não existia há 5 anos atrás, quando uma tonelada de fertilizante custava R$1.200. O nosso trabalho, ele não tinha como tornar-se proeminente igual tornou na atual situação, com essa crise de fertilizantes que nós estamos passando. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Essa crise do fertilizante que aí está, ela é permanente. Ela não vai passar, porque já houveram várias vezes que ela veio e sempre ficou essa falta de sintonia entre o custo do fertilizante e o custo da produção. Isso já foi observado pelo Julius Hensel lá em 1893. Então, realmente, e essa crise que nós estamos passando no fertilizante é que sempre nós ouvimos falar, essa agricultura que nós estamos fazendo, ela não é sustentável, ela não tem sustentabilidade. E a gente ouviu sempre as pessoas falando isso, e nós nunca levamos isso muito a sério. Então, está aí, é a manifestação da falta de sustentabilidade do processo que nós entramos nele. Esse processo foi muito bom, ele fez o Brasil tornar-se o país que é o maior produtor de alimento do mundo. E eu tenho 60 anos, 65 anos, e quando eu fui para a escola, no primário lá com meus 6 anos de idade, a 69 anos, lá em Minas Gerais, a merenda escolar fornecida na escola ainda era importada. Então eu tive a oportunidade de comer a merenda vinda da Aliança para o Progresso. E hoje eu vejo o país ser um expoente na produção de grãos, na produção de carne, na produção de proteína nobre. Gente, isso me enche de orgulho, destampa em mim essa gana de ser brasileiro, que a gente vê o que nós estamos dando conta de fazer. Então isso é muito gratificante, eu estar aqui hoje, a presença dos senhores, de casa cheia, que é isso que faz a gente caminhar. O vídeo, por favor. Gente, tem local para sentar aqui na frente ainda, tem uns 8, 10 lugares aqui ainda. Conheça o remineralizador Minersolo. Com 24 anos de história, a Jomani iniciou sua trajetória a partir da construção de embarcações para a extração de areia e se solidificou através do seu profissionalismo e responsabilidade, e atualmente é uma das maiores empresas de produtos e fornecedora de material para construção civil, e agora com a produção em escala de pó de rocha. Hoje a nossa produção é em torno de 800 a 1.000 toneladas dia do pó de rocha, do remineralizador, e a gente tem uma expectativa de que a gente aumente essa produção à medida que haja um aumento de mercado. É uma coisa que só nós, no clima tropical, temos o privilégio de fazer isso. Nós estamos aqui numa lavoura de milho, onde já saiu uma lavoura de soja. E vejam vocês o aspecto desse segundo cultivo nessa área. Ele melhora o valor nutricional do alimento produzido desse processo. Quando eu fertilizo o solo com pó de rocha, eu posso reduzir
de 50% até 70% do fertilizante químico importado. Eu reduzo o custo, eu consigo produzir alimento mais barato. Agricultura sustentável é isso. Acesse minesoloagricola.com.br e saiba mais. Minesolo, a força do mineral do campo. Bom, muito obrigado. Eu me sinto... Bom, pessoal, o tema que eu vim aqui para discorrer com vocês hoje é esse título, está aí, a escassez e o alto custo de fertilizante. Como enfrentar? Existem alternativas? Sim, nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe alternativa. E eu creio que muitos de vocês que aqui estão, porque estão respondendo a outra pergunta. Existe alternativa? Como enfrentar? Todos nós fazemos essa pergunta. E é isso que nos move, que nos faz a coisa acontecer. Ok. Bom, eu gosto de ver essa iniciativa aqui do João aqui com o café. Nós fazemos parte do GAS. GAS é um grupo de agricultura sustentável que foi criado em função dos resultados que nós começamos a obter com o uso do processo da arrochagem. Foi a partir daí que, então, nós resolvemos criar esse grupo de agricultores para trocar experiências, para tirar proveito da internet que nós temos na atualidade. Imagina vocês como seria mais difícil eu ter que trazer essa informação para os senhores agora, se nós não tivéssemos essa maravilha da internet. Então nós criamos o GAS, o Grupo de Agricultura Sustentável, e que o presidente desse Grupo de Agricultura Sustentável hoje é o Rogério Vian, lá de Mineiros, que ele planta vizinho ao Parque Nacional das Emas, e que devido às restrições ambientais que foram impostas para ele, ele foi o primeiro a testar e comprovar a eficiência do processo da arrochagem. Bom, a escassez e custo elevado dos fertilizantes químicos. Por que o custo está elevado? Porque a quantidade existente no universo é muito pequena. Então vejam o seguinte, a humanidade se meteu por esse caminho do fertilizante químico e ele foi exportado do hemisfério norte para o hemisfério sul, mas acontece que a quantidade dos fertilizantes para usar como nós usamos, elas são minas que elas estão em exaustão. Existe muito pouco e nós não poderemos ver alguns monopólios, grupos empresariais estarem assinando o apocalipse pela falta de fertilizante. Então, a pergunta que fica é uma. Muitas vezes a gente vê os nossos colegas agrônomos expressar claramente que não existe vida depois do fim do fertilizante químico. Isso é muito triste para a humanidade, evoluir onde ela evoluiu, chegar onde ela chegou, ter que aceitar um negócio desse, que não existe vida depois do fertilizante químico. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que desde que a humanidade deixou de ser caçadora, que deixou de ser nômade e criou-se a cidade, já se pratica a agricultura. E esse modelo que nós estamos hoje nele, que ele é tão perverso quanto para chegar ao ponto que chegou, ele foi criado tem só 150 anos. E a pergunta é uma: como produzia alimentos antes dos últimos 170 anos do Liebig ter lançado a lei do mínimo? Quais eram o jeito de fazer fertilizante? Como que fazia a produção? Então, nós, dentro da Embrapa, dentro da Universidade Federal de Brasília, dentro da Embrapa CPAC, nós não criamos nada, nós não inventamos nada. Nós só vamos estudar e adequar como é que se produzia alimento antes da Revolução Química. É esse que é a base do nosso trabalho. Foi lá que nós fomos buscar informações. Então nós demos um passo atrás para ver como era feito, para a gente ver a possibilidade de a gente vir aplicar isso no nosso dia a dia.
Então, o que é que hoje nós vemos? A presença de grandes monopólios fechou a possibilidade do fertilizante. Quando eu me formei no milênio passado, em 1982, existia no país 60 indústrias de fertilizante. Hoje, não tem 4 mais. Hoje está um monopólio na mão de 2 ou 3 empresas. E esse povo se dá o luxo de poder determinar quanto eles querem ganhar, não quanto que o mercado pode pagar. Então esse é o grande problema que nós enfrentamos. Mas também é essa pressão que está sendo feita que nos obriga a mexer o pelo, que nos obriga a buscar outro caminho, que nos obriga a buscar outra alternativa. Porque eu falo aí, todos os lugares que eu ando, uma coisa eu tenho certeza. Se nós tivéssemos hoje o adubo a R$ 1.200 a tonelada, ou no máximo R$ 1.500, eu creio que eu não estaria aqui e talvez muitos dos senhores não teriam a motivação que nós estamos tendo. Então, esse aperto, esse arroxo, é aquilo que eu digo. A necessidade é a mãe de todas as virtudes. Então, todas as mudanças que ocorreram na humanidade foi em função da necessidade, em função da precisão. Então, está aí a presença dos monopólios. A grande distância entre o ponto de produção e o ponto de consumo. Vejam, senhores, quem que faz uma tonelada de cloreto de potássio custar o que ela custa no mercado? É a grande contribuição da energia fóssil. Então, todos sabemos que o problema é a falta de energia no planeta, a escassez de petróleo, é ela que determina, porque não faz sentido para mim produzir aqui em Presidente Prudente, eu tenho que usar um insumo que tem que viajar 20 mil quilômetros até chegar aqui. Então, esse é um grande problema. Outra coisa que nós temos é a produção e o ponto, entre a produção e o ponto de consumo. A produção, a competição com países ricos, possuidores de moeda forte. Esse era um problema. E hoje a moeda forte no planeta é só um. Não adianta ter o bolso cheio de dinheiro se não tiver dinheiro para comprar comida. Então, a comida é essencial. Como muito bem diz o Einstein, que das atividades da sociedade moderna, a mais importante continua sendo a produção de alimentos. Olha que coisa interessante. Então, bom, quem somos? Nós somos a Agrovisão, uma empresa que esse ano a gente completa 23 anos de experiência, especializada em pesquisa, gestão estratégica de mineradoras para a produção de pó de rocha e comercialização de pó de rocha em diversas regiões do Brasil. Hoje nós atuamos em 7 estados brasileiros, atendimento exclusivo para cada produtor rural que deseja um cultivo mais sustentável e que aceite o desafio de produzir de uma maneira que seja diferente. Bom, aí é onde a gente atua. Nós estamos em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, no Tocantins, na Roraima. Nós já estamos, não está aqui no mapa, mas a gente já está com uma atuação no Rio Grande do Sul, na Rondônia e no Ceará. Então, de modo que a gente hoje já consegue vivenciar e ter noção do que acontece em boa parte do rincão brasileiro. Bom, hoje nós temos alguns números que nós já colocamos no mercado em 2021, 300 mil toneladas de pó de rocha. Nós temos a expectativa de chegar em 500 mil de toneladas agora no ano de 2022 e a gente tem mais de 100 produtores atendidos. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, como eu disse, no milênio passado, em 1982, e eu tenho mestrado em fertilidade do solo pelo Instituto Federal Goiano. E eu tive a felicidade de passar por diversas grandes empresas na área da comercialização. Então eu trabalhei na área de vendas como a Pioneer, Brascal, Cargill, Semeado, Bayer e Basco. Fui produtor por durante 15 anos de soja, milho e mais de 20 anos de trabalho com pesquisa e remineralização do solo.
eu vivi a experiência de produtor, eu produzia soja no estado do Tocantins, no Prodecer, em Pedro Afonso. Então isso foi de lá que eu comecei a ver e a entender que o processo que a gente estava nele precisava ser repensado. Então, o que nós temos hoje, para um bom árabe, nós temos o Alcorão, para um bom judeu, nós temos o Torá, mas toda a base do nosso processo está nesse livro aqui, do Julius Hensel, escrito em 1893. Esse livro está disponível na internet. Qualquer um que tem acesso à internet tem como baixar esse PDF, e esse livro, ele é a base de todo o nosso trabalho. É um livrinho que ele tem apenas 65 páginas. Há quem diz que isso não é um livro científico, há quem diz que isso é apenas um romance, mas ele é um romance que tem coisa de oferecer muita informação para o próximo destino da humanidade, que é a produção de alimentos. Então, como é que nós começamos o trabalho? Fazendo a primeira coisa, eu tenho que classificar as rochas. Se eu vou estudar uma coisa, eu tenho que agrupar, criar grupos para avançar no estudo. Então, nós temos aqui as rochas ígneas, onde estão os basaltos. Dentro do nosso trabalho, hoje, a pessoa fala assim, lá é uma região de basalto. Nós já conhecemos 40 tipos de basaltos diferentes. Então, a gente abre um livro e vê a generalização, rocha basáltica. Não, rocha basáltica, existe 40 tipos de basalto diferentes. Nós temos aqui as rochas metamórficas. É a rocha que nós mais usamos na nossa casa. O piso que nós estamos pisando nele aqui é um granito de uma rocha metamórfica. Nós temos as rochas sedimentares. Aqui dentro enquadra quem? Aqui está a rocha calcária, que fornece o calcário nosso de cada dia. Está o fosfato, estão os boratos, estão os sulfatos, aqui nós usamos. E aqui está a rocha residual, que essa nós temos muito dela já em Goiás, que é a pedra canga ou a pedra tapiocana. Isso aqui só para lembrar alguma coisa para vocês. Se nós olharmos aqui, provavelmente deve ter aqui pessoas que vieram, que participaram do ciclo do café. O ciclo do café talvez tenha sido o passado importante que nós tivemos na nossa agricultura. E muitos de vocês, nós todos conhecemos algumas variedades de café. Café da Alta Sorocabana, café da Baixa Sorocabana, café da Alta Mogiana, da Baixa Mogiana, café da Zona da Mata Mineira. Cada café desse, ele tem um sabor distinto e ele tem uma valoração no mercado. Mas o que aconteceu? A partir do momento que nós passamos a usar o mesmo fertilizante em todas as lavouras de café, nós perdemos o nosso mercado de café para a Colômbia, porque a Colômbia continuou plantando café em cada região, não pôs adubo químico. Quando nós colocamos adubo químico nos nossos cafés, nós perdemos o que diz os franceses, perdemos o terroir dos nossos cafés. Aí o café brasileiro virou uma porcaria, ficou tudo igual, porque independente de onde ele fosse produzido, ele recebia o mesmo fertilizante químico, igualou todo mundo. Então hoje está havendo uma corrida outra vez para valorizar a regionalização dos cafés brasileiros. Por quê? Porque o mercado dos cafés de qualidade foram tomados pela Colômbia. De repente, o café brasileiro, que nós temos um dos melhores cafés do mundo, ele virou uma commodity. Passou a ser comercializado em bolsa e hoje uma saca de café está comercializada por R$ 1.800. Mas nós temos os cafés que têm os terroirs especiais, que são os cafés de qualidade, que uma saca é comercializada de 10 a 15 mil reais. Porque nós temos que fazer aquilo que tantos franceses falam, é o terroir. E os franceses foram vítimas disso. Que aqui eu tenho uma lavoura de uva no pé da Cordilheira dos Andes, e aí estão os vinhos chilenos. A gente ia sair com a namorada de primeiro, aonde nós vamos tomar um vinho francês, um vinho alemão, e era assim. E deixou de ser porque lá na França, em Portugal, na Europa, eles passaram a usar muito fertilizante químico nas lavouras para produzir grande quantidade, e os vinhos ficaram todos com o mesmo sabor. Por que que os nossos amigos chilenos chegaram onde chegaram?
porque eles foram usar os conhecimentos que tem no livro Pães de Pedra. Por isso que o Chile tornou-se referência mundial na produção de vinho. Olha como as coisas acontecem e como são interessantes. Então, nós estamos aí mostrando mais um caso de sucesso do uso do remineralizador de solo para os chilenos que já plantam um vinho no pé dos vulcões, aonde eles vieram a ter esses vinhos de qualidade. O lugar que se plantava vinho, que tinha vinhos, que tinha bem definido, eram os vinhos italianos produzidos nas bordas do vulcão Vesúvio. E aqui os chilenos souberam explorar e usar isso muito bem, tornaram referência mundial na produção de vinho. Então nós temos uma alternativa, os remineralizadores de solo. Então, quando eu começo a estudar, nós temos que saber qual a referência das coisas. E no seu livro lá, O Pães de Pedra, o Julius Hensel, aqui está o prefácio do livro dele. E o prefácio do livro do Julius Hensel tem as seguintes perguntas: o que se conseguirá ao fertilizar com as farinhas de rocha? Esse livro que eu mostrei anteriormente aí, ele foi publicado em 1893 e devido ao grande interesse de o fertilizante químico também ser usado como material bélico, para a produção de material bélico, os governos fizeram questão de acabar com isso. Aquele livro foi todo recolhido e queimado. Sobraram 2 exemplares no universo. E tudo isso vem multiplicação desse exemplar que sobrou. Então, dentre as propostas do livro, vem isso aqui: converter pedra em alimento e transformar região árida em frutífera. Quando nós falamos em região árida, nós temos o que? A primeira ideia que nos vem é a ideia do deserto, é a ideia do Nordeste. Lá sim nós temos uma região árida. Mas uma região, ela é árida não é só pela falta de chuva. A região ela é árida pela falta de nutrientes e pela presença de elementos contaminantes, que é o caso que nós tínhamos no Cerrado Brasileiro. O que tinha no Cerrado Brasileiro? Um solo que chovia normal. Então a aridez nossa não era de falta de água. A aridez nossa era a falta de cálcio, era a falta de magnésio, era a presença do alumínio tóxico. E quando eu falo para os senhores, eu faço a pergunta: há quanto tempo vocês já vêm usando pó de rocha nas suas propriedades? Há quanto tempo seus clientes já usam pó de rocha? A pessoa, opa, não, se o Brasil é o que é, nós devemos ao uso do pó de rocha, do pó da rocha calcária. Então veja, isso é só uma questão de semântica, porque nós aqui trabalhamos com as rochas silicáticas. Então nós vamos ver aqui, mostrar para vocês como que é possível não só usar a rocha calcária, mas também o uso da rocha silicática. Então, aí vem a outra premissa: alimentar o faminto. A premissa número 3, conseguir que sejam colhidos cereais e forragens sãs, e dessa maneira prevenir epidemias e enfermidade entre homens e animais. Quando o cara escreveu esse livro, tinha só 40 anos, que tinha sido o Liebig que tinha feito, sintetizado a agricultura química dos fertilizantes solúveis. Mas há um problema que eles já enfrentavam naquela época: tornar a agricultura novamente um ofício rentável e economizar grandes somas de dinheiros que hoje em dia são investidos em fertilizantes que em parte são prejudiciais ou inúteis. Olha como o cara já teve uma antevisão de escrever isso lá em 1870, publicar em 1893. Qual o problema que nós enfrentamos hoje na agricultura, que está doendo e que é uma ameaça que paira sobre a nossa cabeça? É exatamente isso aqui: fazer com que nós tornemos a agricultura novamente um ofício rentável, porque nós estamos desperdiçando grandes somas de dinheiro com os fertilizantes que em parte são inúteis e em parte são prejudiciais. Só um exemplo para vocês verem o que é um fertilizante inútil. Hoje nós estamos aplicando 130 quilos de P2O5 na nossa lavoura, colhendo 4 toneladas de soja, 70 sacos de soja por hectare. Estamos exportando
32 quilos de P2O5. Ué, mas eu não pus 110? Olha, aí que mora o perigo. Então o fertilizante está caro, o fertilizante está com preço caro, sim senhor. Mas o que está caro não é o preço do fertilizante. O que está caro é o nosso desperdício. Nós estamos desperdiçando fertilizante, porque eu estou comprando papel por hectare 110 pontos de P2O5 e estou exportando apenas 32. Porque é só quando eu faço análise de 1 tonelada de soja, lá dentro tem apenas 8 quilos de P2O5. Então a eficiência nossa do P2O5 é de apenas 25%. A eficiência do nosso potássio que nós aplicamos no solo, só 40% vira grão. O nitrogênio que nós aplicamos nas culturas, apenas 45% a 55% vira grão. O resto é tudo perdido. É isso que é a ameaça que paira sobre as nossas cabeças. E por que tudo isso acontece? Porque nós não adequamos a tecnologia na hora que nós importamos. Nós usamos a tecnologia que ela foi desenvolvida para ser usada nos solos do hemisfério norte, nos solos de clima temperado, e não nos solos de ambiente de clima tropical, igual nós temos aqui no Brasil. É isso que está por isso aí. Então, tornar a agricultura novamente um ofício rentável. Essa aqui eu acho até meio político. Fazer com que o desempregado regresse à vida do campo ao instruí-lo sobre as inesgotáveis forças nutritivas que até agora desconhecidas encontram-se conservadas nas rochas, no ar e na água. Meus senhores, nessa época aí ainda não se conhecia a fixação biológica de nitrogênio. E a fixação biológica de nitrogênio é muito importante quando nós falamos que nós temos uma agricultura biológica, não é só uma agricultura química. Por quê? Quando eu lanço 1 hectare de soja aqui no solo do Brasil, um americano lança 1 hectare de soja lá no solo americano, ele tem que colocar o equivalente a 1 tonelada de amônia. E para fazer 1 tonelada de amônia, ele já gasta 6 barris de petróleo. E nós gastamos o quê? Para produzir 4 toneladas de soja por hectare, 5 toneladas de soja por hectare, nós gastamos 150 gramas de um cultivo bacteriano. Olha que coisa interessante. Então a nossa agricultura, se eu considerar nitrogênio, fósforo e potássio, adubos químicos, o Brasil, nós temos o privilégio e temos a sorte que 1/3 nitrogênio já é produto biológico do ar que nós respiramos. E quando eu exporto 1 tonelada de soja, ela leva embora para do país 8 quilos de fósforo. Ela leva embora 13 quilos de potássio. E ela leva embora 60 quilos de nitrogênio que eu peguei do ar com as bactérias, minhas amigas. Olha que negócio interessante. Então, nós já podemos bater no peito com força e falar que nós não temos uma soja química. A nossa soja já é biológica. Então, é isso que o mundo às vezes fica falando bobagem a nosso respeito, e é isso que está acontecendo aqui no nosso dia a dia. E é isso que fez com que o Brasil viesse a tornar a potência agrícola que tornou, porque nós não compramos 1/3 do adubo que os caras têm que comprar lá em cima, porque o nitrogênio nós conseguimos pegar grande parte dele do ar. Então é isso que fez a coisa caminhar como caminhou. Gente, eu falei ali para vocês a respeito de fertilizante que é inútil. E agora, esse aqui é um trabalho feito pelo Antônio Fancelli Neto, que é uma autoridade em agricultura do Brasil, e ele fez esse estudo aqui. A hora que eu tinha 0 de potássio, eu tinha essa raiz. Quando eu coloquei 30 kg por hectare de K2O, já encolheu a raiz. Quando eu coloquei 60, já encolheu mais a raiz. 90 quilos, já encolheu mais a raiz. 120 quilos onde já veio. E 150 quilos por hectare. Então aqui nós temos a pesquisa brasileira do professor Fancelli, na Exalc, demonstrando um fertilizante prejudicial, que nós insistimos ainda em colocar em grandes quantidades no nosso cultivo. Que saiu um trabalho agora do professor
José Luiz Garcia, de uma empresa produtora de produto biológico, onde ele mostra a inutilidade do potássio que nós usamos, a escola que nós passamos por ela. Então nos ensinaram a fazer assim, e nós deixamos de questionar isso no nosso processo. Bom, isso aqui só para lembrar. Quando eu aplico o fertilizante do meu solo, qual o destino desse fertilizante? Parte dele é lixiviado, parte dele é volatilizado, parte dele é fixado, perdido nas argilas do solo, e uma pequena parte vai se tornar alimento. Que é aquilo que eu falei antes para vocês, que apenas 25% do fósforo nós recuperamos. Apenas 40% do potássio nós recuperamos na forma de grão. E vocês já pararam para ver, tem aqui pessoas da área da indústria. Por acaso existiria algo mais ineficiente do que uma indústria que eu tenho que entrar com 100 unidades de matéria-prima para aproveitar só 25 no caso do fósforo? Então o problema nosso não é a escassez de fósforo mundial, é o desperdício que nós temos no nosso modelo agrícola que nós adotamos aqui no Brasil. Quando eu vou falar de solo, eu sou encantado com isso aqui. Nós não podemos esquecer que para mim formar solo, primeiro eu preciso da litosfera, ou seja, das rochas. E as rochas, elas precisam, para modificar, quem muda a primeira rocha é a atmosfera. Esfria, esquenta. Mas depois, isso aqui entra quem? A hidrosfera. Não adianta eu ter a rocha, ter a litosfera e ter a atmosfera num lugar congelado. Não vai virar solo. Não adianta eu ter a litosfera e ter a atmosfera e não ter a hidrosfera, igual acontece no deserto. Então eu tenho que ter a litosfera associada com a atmosfera, junto com a esfera, que é a hidrosfera, para dar capacidade de aparecer a biosfera. Mas quando eu tenho a interação dessas esferas, litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, dá condição de formar solo. Isso é para a gente entender que solo não é apenas um processo físico, nem um processo químico, igual nós aprendemos da escola de agronomia. Nos ensinaram assim, mas solo é a interação das 4 esferas. Se não tiver biologia, não tem como formar solo. É isso que nós queremos mostrar para vocês, a importância da biologia na cultura, no desenvolvimento do solo, no desenvolvimento das culturas do ambiente tropical. No ambiente de clima temperado, nós não precisamos disso, porque lá a coisa funciona diferente. Bom, eu gosto de mostrar isso aqui quando tudo começou. Em 1998, no Jornal do CREA, a doutora Suzy publicou esse artigo, A Cura da Terra pela Terra. E foi aí que eu comprei uma briga com ela. Eu comprei uma briga com ela porque eu achava um absurdo, depois de eu passar 6 anos e meio da minha vida dentro da Universidade Federal de Viçosa, chega uma senhorinha lá, geóloga, vir interferir no processo agrícola que era do fertilizante. Eu, na época, era inspetor do CREA, liguei para o presidente do CREA e falei, olha, como que você, como presidente, permite uma mulherzinha impertinente dessa, fazer uma publicação dessa aí, dizendo que vai moer pedra e pôr na lavoura? Nós temos, então o CREA tem que caçar o diploma dela, porque uma mulher falando isso, ela vai gerar muito prejuízo para a nossa sociedade. Você não percebeu isso, nós temos que caçar o diploma dela. Aí ele me diz, olha, Bisão, a doutora Suzy é uma profissional igual você, que ela faz parte do CREA. Se você der conta de me provar, conseguir provar, que ela realmente está induzindo os agricultores ao erro, nós vamos caçar o diploma dela. E eu não fui movido pelo amor, eu fui movido pelo ódio e fiz isso aqui. Fui lá e montei o primeiro experimento com pó de rocha lá em Rio Verde. A gente não sabia nem as doses. O que aconteceu? A testemunha, 38 sacos, pó de rocha, 41 sacos, o outro pó de rocha que eu pus, sem o pó de rocha, 37 sacos, o químico, 165 quilos, 38 sacos, e o químico com 330 quilos, 44 sacos por hectare. Então foi a partir daqui que eu levei a primeira pancada no meu orgulho
de ver que tinha algo errado. Mas eu não me contentei, aí eu fui lá e montei um experimento de milho. Milho com químico, 9.241 kg por hectare. Milho químico mais pó de rocha, 9.900 kg por hectare. Milho mais só o pó de rocha, 5 toneladas por hectare, 8.900 kg. E a testemunha, 8.113 kg por hectare. Então vejam vocês que aqui eu peguei um solo que a produtividade era muito baixa. Esse solo era muito fraco. Eu não me conformei, aí eu fui lá, não, eu quero ver um solo de alta fertilidade. O trem funciona. Aí eu montei esse experimento em Pedro Afonso do Tocantins. Basalto de Rio Verde, 1.500 kg por hectare. Veja vocês que aqui eu estava tão no início, tão incipiente, que eu ainda estava usando 1.500 kg por hectare. Um argilito do Tocantins, 1.500 kg por hectare, 51 sacos. Um siltito de Pedro Afonso, 1.500 kg, 43 sacos. E a química? 57 sacos. Mas a testemunha, 43 sacos por hectare. Então, gente, depois desse experimento, eu tive que calçar a cara, ligar para o Luiz Bittencourt e falar: Luiz Bittencourt, você não vai ter o trabalho de expulsar a doutora Suzy do CREA, porque eu é que estou errado. Ela está certa quando ela escreveu aquele artigo da cura da terra pela terra. Foi aí então que o Luiz me disse: então, Bisão, se você descobriu que é assim que a coisa funciona, eu estou ligando para a UNB, que é onde ela fez o trabalho, para você começar a estudar. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro agrônomo que abriu a cabeça para entender o processo geológico. Então aí eu fiquei 5 anos na UNB, trabalhando, sendo bolsista da UNB, até que o Dr. Éder concluísse o doutorado dele. Quando o Dr. Éder de Souza Martins, da Embrapa, concluiu lá o doutorado, que ele voltou para a Embrapa, aí eu fui transferido para a Embrapa para acompanhá-lo nessa jornada, e aí eu fiquei por um período de mais 5 anos. Gente, quando eu falei para vocês a respeito da agricultura biológica, aqui está um exemplo. Eu gosto muito de exemplos. Nessa lavoura aqui, é no município de Araguaçu, no Tocantins. Passei na rodovia e vi essa linha lá. Fui conversar com o dono da lavoura. Escuta, essa linha aqui não caiu adubo? Ele falou: não, senhor, essa linha caiu adubo, sim, senhor. O que não caiu foi o bico do aplicador, não aplicou inoculante nessa linha. Então, mais uma vez, a importância da biologia. Aqui tem adubo, sim, senhor. Aqui só não tinha o inoculante. E olha, na colheita, eu voltei lá para fazer a avaliação. Aonde tinha inoculante e a linha que só tinha adubo. Olha aí para vocês verem a importância da biologia no sistema tropical. Então, a importância dos micro-organismos, eu recebi no dia 8 de dezembro uma reportagem dessa aqui. Dia Internacional do Solo. Há mais organismos vivos numa colher de solo saudável do que pessoas da Terra. Então, realmente, o solo é um mundo que nós não conhecemos nada e entendemos muito pouco dele, da vida do solo. Então, como que eu vou pensar em melhorar a qualidade do meu solo aplicando um fertilizante que tem o poder de esterilizar o meu solo? Então, nós vamos lá e recomeçamos. Aqui eu tenho a rocha-mãe, que no caso era quem? Era a minha litosfera. Em cima dela eu tenho um horizonte C. Em cima do horizonte C eu tenho o B. Depois aqui eu tenho aonde o horizonte A, aonde tem a matéria orgânica. É aqui que o solo é vivo. Então nós não aprendemos a ver o solo como um organismo vivo. Tudo é fruto do intemperismo. E se nós olharmos aqui, todos nós aqui conhecemos a pedra-ferro, que é o basalto. E nós temos aqui o quê? Ela apodrece nessa capa amarela. Só que a velocidade é 1 centímetro para cada 300 anos. Então vocês olham, quando a gente vê histórias aí de se perder solo perdeu, não tem como fazer outro imediatamente. Nós podemos melhorar os que nós temos. E um dos processos que nós usamos é não esperar 1.500 anos para formar o solo. Isso aqui nós fazemos o processo em alguns segundos, eu transformo no pó e aplico na lavoura. Então eu gostei muito disso aqui. Qual a diferença da agricultura entre essas duas nações? Essa aqui, eles plantam
e a temperatura média anual lá é 10 graus centígrados, enquanto que aqui a temperatura é 25 graus. Aqui não tem como usar, com a tecnologia que tem hoje, a fixação biológica de nitrogênio. Nós aqui vivemos em função da fixação biológica de nitrogênio. Isso é só para lembrar algumas argilas. A grande diferença que nós temos, por que o solo deles é diferente do nosso? Está aqui, Monte Borlonita, uma argila 2:1, uma lâmina de silício, uma lâmina de alumínio, outra lâmina de silício. Então isso aqui tem uma residual, silício com 2 cargas negativas, um alumínio com 3 cargas, mais 2 sobrou uma carga negativa. Por isso que eu tenho essa estrutura. Já no nosso solo, que predomina a caulinita, é uma argila 1:1, de 10 a 20 metros quadrados por grama. Vejamos aqui a superfície específica de uma argila 2:1, 840 metros quadrados por cada grama de produto, se eu considerar todas as superfícies interna e externa dessa argila. Bom, aqui entra a grande diferença. Por que que nós estamos usando o adubo errado? Nós temos aqui, então, o solo, onde tem a argila 2:1, ele é constituído de cargas negativas. Enquanto que então, ele tem cargas negativas. O que é que esse solo, que a carga negativa faz? Imagina um ímã, uma corrente elétrica. Se aqui eu tenho, o solo tem carga negativa, ele segura os cátions, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Enquanto que o outro solo nosso, ele tem carga positiva. Ele segura, ele gruda nele, ele fixa os de cargas negativas. O fósforo, o nitrato, o sulfato. E vejam vocês o que é que acontece aqui. Então, esse solo americano, ele fixa cálcio, fixa magnésio, fixa potássio, fixa sódio. Mas ele perde, ele deixa embora por lixiviação silício, fosfato, sulfato e nitrato. Enquanto que o nosso solo segura, fixa fosfato, fixa sulfato, fixa nitrato e perde e deixa embora cálcio, magnésio, potássio e sódio. Se nós formos agora lá e coletar uma água que o rio Mississippi está jogando no Golfo do México, o que é que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar os ânions, o silicato, fosfato, sulfato e nitrato. E se eu for lá na Argentina e coletar a água que está descendo pela bacia do Paraná, eu vou encontrar cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então as coisas são inversas. Qual que é a nossa proposta de trabalho para nós termos um solo? Nós já demos um tapa na agricultura mundial quando nós não compramos nitrogênio feito de petróleo. Nós economizamos 6 barris de petróleo. E o próximo salto que nós vamos dar na agricultura mundial é isso aqui. A hora que eu estiver aplicando o pó de rocha e gerando essa faixa de cargas negativas, eu vou estar segurando cálcio, magnésio e potássio. E o que é que acontece aqui com os ânions? Com o silicato, fosfato, sulfato e nitrato, eu já seguro ele aqui nessa faixa de carga negativa. A hora que nós tivermos 30% do solo brasileiro que receber esse tratamento e começar a ter esse comportamento, nós vamos simplesmente fechar a agricultura americana, que ela vai tornar-se inviável por causa disso aqui. Isso é o que nós... Deu um azedo aqui. Opa! Então está aqui. Então é isso aqui. O que é que acontece? Aqui estão onde nós vamos segurar os cátions. Os cátions vão estar presos aqui. Os cátions, cálcio, magnésio, potássio e sódio, é essa camada que nós vamos construir através do uso do pó de rocha, através da rochagem. E nós vamos estar aqui em cima de uma camada que nós já temos que segura os ânions. E o agricultor americano, o agricultor europeu, não tem como fazer esse tipo de construção. Porque o solo deles já tem só essa carga aqui. Não tem jeito de eu criar uma faixa de carga negativa aqui nesse solo. Então, essa é a grande diferença da nossa agricultura. Então, então nós vamos ter um solo com o quê? Nós vamos ter um solo melhor que o americano, porque nós estamos criando uma faixa
com a alta capacidade de troca catiônica, com a CTC, em cima de um solo que ele já tem uma alta capacidade de troca aniônica, que no caso é a CTA. Bom, quando nós vamos falar de pó de rocha, a gente tem andado por aí, é muito comum a gente encontrar histórias e casos de mau sucesso no uso de pó de rocha. Por quê? O grande problema está aqui. Quando a pessoa diz assim para mim, eu tenho um solo que ele é um solo bom, porque ele é um solo muito argiloso. Isso foi uma outra mentira que ensinaram para nós na universidade. Argila não quer dizer nada. Como eu disse ali antes para vocês, o que interessa é a qualidade da argila. Então, às vezes eu tenho um solo que ele é mais arenoso, ele é um dreno menos forte do que um solo argiloso. Então, é muito comum a gente ver a recomendação para colocar mais fertilizante químico no solo argiloso e menos no solo arenoso. Olha como são as incoerências que nos foram empurradas garganta abaixo. Então, tudo depende disso aqui. Como é que eu vou fazer? Então, o que é uma argila? Uma argila é uma partícula de 0,002 milímetros. O que é aqui? É aqui que está o complexo de troca. Não adianta eu ter um material de altíssima qualidade se ele estiver na fração silt, se ele estiver na fração areia fina, areia média ou da areia grossa. Então, para que funcione, para que os micro-organismos possam processar, para que seja disponibilizado para as plantas, é necessário que esteja aqui, bem aqui, na fração argila. Então nós temos um exemplo que eu gosto muito dele, e a pessoa fala assim, nesses solos mais arenosos que nós temos aqui no oeste de São Paulo, que ele começa lá no sudoeste goiano, atravessa por parte do Triângulo Mineiro, entra lá no norte de São Paulo, em Santa Fé do Sul, e vem terminar aqui no Pontal do Paranapanema, são solos com alto teor de areia. Se eles têm muita areia, o que acontece com eles? Eles estão aqui nessa fase. Então, aqui, a planta não aproveita nada que está aqui. Então, sempre eu falo, o nosso solo aqui é como eu estar num barco que afundou e morrer de sede em alto mar. Então, o nosso solo aqui tem boa disponibilidade de silício, porque a areia é constituída de grãos de silício, grão de quartzo, que é feito de silício. Mas está na fração areia, o que está aqui a planta não come, a planta não aproveita. A planta aproveita o que está aqui na fração argila. Olha que coisa interessante é isso para o nosso caso. Isso aqui é só para lembrar. A rocha sã, aqui está a rocha que a Jomani usa para construção de ponte, para construção de prédio, para construção de ferrovia. E aqui é onde desceu a sonda para colocar o explosivo, eu gerei pó de rocha. Choveu, imediatamente esse bloco de rocha liberou o que está na fração argila. O que está aqui na fração argila apareceu vida. O que está aqui na estrutura física da rocha não tem como aparecer vida. Por isso que no pó de rocha é essencial a granulometria de moagem. Se o pó de rocha não estiver moído na fração, tipo um filler, não vai ter como eu desprender os nutrientes dessa estrutura rochosa. Bom, então isso aqui é uma indicação que a pessoa gosta. Rocha com potencial. Você chega na pedreira, apareceu beldroega. Algum de vocês aí já viu o pé de beldroega numa terra ruim? Ou beldroega é um indicador só de terra boa, de alta fertilidade? Então, isso é muito importante. No estudo, a gente também estudar, olhar e ver quais são as plantas que ocorrem em cima da pedreira, que é uma pretensa para formar pó de rocha. Gente, quando a gente vem falar de pó de rocha, nós também gostamos disso aqui, porque nem tudo são flores. Existem rochas que elas são problemas. E, inclusive, isso é definido pela instrução normativa do mapa, os teores dos elementos potencialmente tóxicos. Então, isso aqui é uma rocha que ela tem fator antinutricional. Aqui, outra, a mesma rocha. Olha a planta de milho, o que virou. Então, nós não podemos sair comprando qualquer coisa que vem nos oferecer, não. É muito comum a gente ver aí a pessoa oferecendo um pó de rocha por R$30.
Qual que é a granulometria que tem esse pó de rocha? O senhor conhece, esse pó de rocha é documentado, esse pó de rocha está registrado no mapa, o Ministério da Agricultura autorizou o uso desse pó de rocha. Se não tem, cuidado, porque nós podemos voltar embarcar numa furada dessa. E depois, como é que eu vou consertar a situação? Então, a coisa é muito simples, mas é muito complicado. Não é para amador. Então, tem que tomar cuidado de saber de onde eu estou adquirindo e o que eu estou adquirindo para pôr na minha área. Olha aí outro exemplo interessante. Um monte de brita colocada ao lado de uma árvore. O que a árvore fez? Foi lá nas suas raízes, grudou em cada grão de brita. Por quê? Está me mostrando que aí tem coisa boa para a planta. Olha aqui dentro, em cima de uma pedreira, olha aqui essa estrutura, a planta de rocha conseguiu completar o ciclo. Aqui já é outra planta, ó, em cima da brita pura, a minha, o pé de soja está aí. Quando eu aplico o pó de rocha, a carga genética da minha planta dá conta de identificar os materiais que tinha no centro de origem dela. Porque todas as plantas originaram num sistema natural, não num sistema químico que nós usamos. Todas as plantas originaram em rochas que tinham toda a tabela periódica. E quando eu planto, imediatamente a planta percebe. Olha aqui, uma folha de soja, o tamanho que já ficou a raiz. Aqui, uma planta, o tamanho que já ficou a raiz. Isso aqui só para lembrar para vocês a importância do silício. O que é que nós temos no nosso pó de rocha? 55% do nosso pó de rocha é construído de silício. E o nosso solo aconteceu o que com ele? Para aquela argila, que era 2:1, virar argila 1:1, o primeiro evento que aconteceu foi a perda do silício. Então veja vocês a importância dele, porque ali está carga negativa, liberação do fósforo, estrutura da planta, proteção e repelência de insetos. Nada melhor do que nós voltar lá no barrilzinho do Liebig. O barril do Liebig, nós ainda não chutamos ele não. Ele continua sendo verdade. Então, se eu não tiver os nutrientes, quem vai limitar a minha produção é o nutriente que estiver em menor quantidade. Então, isso aqui só para lembrar mais uma vez a importância, eu já estou sendo cobrado aqui, tá vendo? A importância do silício. Quando eu colho numa lavoura de cana que ela produziu 74 toneladas por hectare, eu levei embora 20 quilos de fósforo. Eu levei embora 140 quilos de nitrogênio. Eu levei embora 180 quilos de potássio. Mas de silício, 74 toneladas de soja levou embora 380 quilos de silício. E nas nossas andanças por aí, trabalhando muito a nível de usina na cultura da cana, a gente tem visto que todo mundo tem posto fósforo, tem posto potássio, tem posto nitrogênio, e muitas vezes a cultura de cana não está respondendo bem ao tanto de adubo que nós estamos pondo. Mas o que é que está faltando? Está faltando silício. Mas o silício não é o constituinte da areia que nós temos aqui, 96% é grão de silício, mas é grão que está na fração areia, portanto, a planta não tem como aproveitar. Aqui só voltando mais um pouquinho, então aqui só para lembrar para vocês. Então veja o que acontece quando eu pego um solo arenoso, um neossolo quartzo-areno, e aplico nele o pó de rocha. Então aqui eu apliquei calcário, a linha ficou reta, e eu fui aplicando pó de basalto. 3,5 toneladas, e já divide, subiu para 30. 7 toneladas por hectare, divide, já subiu para 40. 10,5 toneladas por hectare, de 20, subiu para 60. E 14 toneladas, subiu para 70. Ué, gente, mas o pó de rocha da Geomani não tem fósforo, como é que apareceu o fósforo? É isso aqui que também a Embrapa criou o Bioma Foz, que é um cultivo bacteriano para fazer liberar esse fósforo que está retido. Então, esse é o grande detalhe. O que acontece com o silício no fósforo? Vocês viram aparecer fósforo lá. Por que apareceu? Fósforo, 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 fósforo. Quando eu coloco silício, há uma troca de ligante. Aí eu desligo, porque eu pus 3 toneladas por hectare, o silício empurra o fósforo para a solução, empurrou isso para a solução, empurrou isso para a solução. Fez aparecer fósforo no meu solo, aonde eu não tinha fósforo.
Simples dessa maneira. Isso aí, então, está aí o Bioma Foz, que é um produto produzido pela Embrapa, que é uma cultura bacteriana. Aqui está uma planta sem Bioma Foz, uma planta com Bioma Foz. Já é mais biologia na agricultura brasileira. Isso aqui só para lembrar o silício. Aqui nós temos uma planta onde não tinha silício, o aparelho bucal da lagarta está beleza. É que nem quando a gente era criança, pegava a tesoura da mãe da gente para cortar a goma da câmara de ar para fazer estilingue, a mãe brigava porque a gente cegava a tesoura. Era por causa da presença da sílica que tinha lá. Aqui, mais silício, a lagarta perdeu o aparelho de corte. A gente chama isso aqui a síndrome da lagarta banguela. A lagarta para de comer porque nós danificamos o aparelho bucal dela. Na prática, o que acontece? Eucalipto, 222 dias, 0 pó de rocha, 4 toneladas de pó de rocha. Rio Verde, Goiás, 32 dias sem chuva. Olha o aspecto dessa planta, tamanho da raiz, a folha seca onde está. Essa com químico, tamanho da raiz, onde está a folha seca. Aqui nós temos outro exemplo, milho plantado em cima do monte de pó de rocha. Havia quem dizia que o silício não era solúvel, o silício do pó de rocha. Que silício, para ser solúvel, era só o silício da indústria do aço. Então nós montamos esse experimento e olha aqui, a planta, aqui está onde fizemos a amostra para análise, as espigas secas com a planta verde. Aí nós fomos lá testar, lá em cima do pó puro tinha 42 gramas de silício por quilo de matéria seca, no químico tinha só 13. Aí surgiu outra pergunta, escuta, mas essa quantidade de silício não vai provocar um desequilíbrio na planta e vai desregular a planta? Não. Aí fizemos nitrogênio, 24, 22, fósforo, 1,6, potássio, 24, 24, cálcio 2,5, cálcio 4,5, magnésio 1,4 e assim por diante. Essa quantidade de silício que entrou dentro da minha planta, que fez com que a minha planta adquirisse essa capacidade de não permitir ser atacada por doença sua folha, não permitir ser atacada por inseto, foi provocado pelo silício. E aquele gráficozinho que nós temos ali na frente veio mostrar que essa quantidade de silício que me fez aquela planta não interferiu na absorção dos outros nutrientes. Aí outro caso também, remineralizador a 5 toneladas por hectare, padrão testemunha. Aí outro caso, remineralizador pó de rocha, 5 toneladas por hectare, a raiz, olha essa raiz aí. Aqui é o mesmo caso, com o remineralizador, cada fitinha dessa aqui é uma mancha de doença na minha soja. E aqui deu uma mancha, efeito dela. Pó de rocha na safrinha, 0, só químico. Veja aqui o diâmetro dos colmos, aqui o diâmetro do colmo com pó de rocha. Aqui nós temos na casa da semente, isso aqui também é outro experimento, a qualidade da semente. Eu quero parar nisso aqui, porque aqui nós temos, vejam vocês, a semente com pó de rocha. Vigor, 85, depois de 6 meses de colhido, 85, 68, 72. A viabilidade, 92, 79, 83. Aonde eu só tinha químico, o vigor, 38, 37, 57. E a viabilidade, 53, 54, 70. Então vejam, senhores, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei o pó de rocha e olha como que eu mudei a viabilidade da minha semente. Isso é um grande potencial que nós temos para o aproveitamento disso na produção de sementes de pastagem. Aqui nós temos outro exemplo, 0 pó de rocha 7 toneladas e meia, vejam a diferença na cana. Outra coisa é a qualidade dos alimentos. A área que veio de pó de rocha, nenhum grão depois de 12 meses atacado pelo gorgulho. Olha aqui como é que já está o gorgulho dessa planta, onde eu não tinha o pó de rocha. Aqui é o mesmo caso, 18 meses, olha como é que está aqui nada de gorgulho, 18 meses já deteriorou completamente. Isso é a presença do silício. Outra coisa que nós temos muito importante é qual a resiliência da matéria orgânica. Para o plantio direto, eu preciso ter a matéria orgânica que me garante o plantio direto. Olha aqui, aonde tinha só químico, eu encontrei 1,2 kg de material orgânico
em cima do solo. Com o pó de rocha tinha 2,5 kg. Bom, aqui nós temos, ó, só aqui, está terminando, já está terminando. Isso aqui eu tenho exemplo de soja no Tocantins, Olivo Cimoso, em Mogi Guaçu, vai daí para frente, Laranjal Paulista, Flávio Faeda, Rio Verde, aqui nós temos em Gameleira, Goiás, Tatuí, São Paulo, milho, onde nós temos, aqui está o Rogério Vião outra vez, milho lá em Mineiros, milho em Paragominas, então nós estamos lá em Paragominas entendendo como funciona lá a coisa, milho em Pirassununga, São Paulo, com pó de rocha, sem pó de rocha, milho em Rio Verde, feijão, aí nós temos exemplo de feijão, trigo, olha o trigo lá em Goiás com pó de rocha, cana-de-açúcar, aqui nós temos um agricultor para nós que é um modelo, Paulo Polini, Casa Branca, São Paulo, pó de rocha, mais o biológico, mais o azospirilo, 0 potássio importado, 0 nitrogênio importado, aqui o pó de rocha na produção do MPB, aqui em Jandaia, em Goiás, avaliação de pó de rocha, cana em Laranjal Paulista, aqui nós temos o proprietário da nossa pedreira que eu dou consultoria lá em Limeira. Alguns dos senhores conseguem estimar a produção desse canavial. Esse aqui é o canavial de 220 toneladas por hectare, onde teve o fertilizante junto com o pó de rocha. Olha o tipo de cana que nós tiramos lá desse canavial. Bom, cultura da cana. Esse aqui é o experimento do César. César é um colaborador nosso da Unesp Jabuticabal. 2,5 toneladas, para quanto veio? 5 toneladas, 7 toneladas e meia. Nós saímos de 55 para 75 toneladas por hectare, em função da presença do pó de rocha. Aqui outro trabalho dele também, com 7,5, 5, 2,5, nós saímos de 90 para 140 toneladas por hectare. Nós temos aqui na cana-soca, olha que está aqui com pó de rocha, no início do plantio, do 7º corte, 120 dias após a aplicação, 240 dias. Pó de rocha, sem pó de rocha, sem pó de rocha. Nós temos aqui cana-soqueira com 240 dias, 59 toneladas, com 2,5 foi para 70, com 5 toneladas veio para 80, com 7,5 toneladas permaneceu aí nos 82. E com 10 toneladas por hectare, a gente esperava que ia aumentar. Então vejam vocês, até pó de rocha faz mal, água também faz mal. Então tá aqui, veio 2,5 subiu, 5 subiu, 7,5 estabilizou, praticamente estabilizou, e 10 prejudicou. Olha como uma coisa interessante, às vezes a gente pensa que por ser um produto natural eu posso impor de qualquer maneira. Não é bem assim que a coisa funciona. Hortifruti, nós temos em cenoura, em mamão, orgânico, batata em Campo Alegre, alho, na cultura da cebola, no tomate, em citros. Esse aqui eu faço questão de mostrar, esse é um pomar que tem 30 anos de idade. Tem 15 anos que o agricultor aplica pó de rocha aqui. O Greener não gostou muito, porque o laranjal está de pé. Esse aqui é outro agricultor em Mojimirim, que usa o pó de rocha para amenizar a intensidade do efeito deletério do Greener, e tem sido muito bem sucedido. Em pecuária, isso aqui é uma coisa que nós temos aqui, eu sei que tem produção de semente em grande quantidade. Isso aqui foi um trabalho feito nas sementes Lapinha, lá em Unai. O tratamento que eles recomendam para incrustação. Depois de 18 meses, ao teor de germinação. Depois de 18 meses, aonde usou o pó de rocha, olha como estava a germinação. Por que isso aqui? Porque aqui o tratamento básico é feito com o silicato de magnésio. O silicato de magnésio tem uma concentração de 35% de magnésio e ele vai desidratando a semente. Depois de 18 meses de armazenamento, a semente foi incrustada com o silicato de magnésio e germinou esse tanto. Quando foi incrustada com pó de rocha, ao nível de germinação que ela manteve. Então, é um grande mercado, uma grande alternativa que nós temos. Pastagem, Mojimirim, pastagem em Goiás. Isso aqui é outra coisa que nós temos feito muito, que é a produção do fertilizante organo-mineral no piso do confinamento. Eu coloco a boiada em cima, aí depois eu tenho aqui, e nós temos, quando eu produzo isso aqui, está a análise, nitrogênio, 18 quilos,
por tonelada, vezes 12,33, R$ 221 para pagar o nitrogênio que tem no monte de esterco, 1 tonelada. Fósforo 26, a 12,36, 320. Potássio 18 kg, ou seja, 1,8% de nitrogênio, 2,6 de fósforo, 1,8 de potássio, 220, R$ 763 a tonelada. Vale para mim comprar no mercado que eu consegui produzir. Então vejam vocês, R$ 763. Como diz o João, 2 arrobas de boi. Eu consigo numa tonelada do fertilizante organo-mineral. Como para fabricar esse organo-mineral? Eu gastei 1 tonelada de pó de rocha. Eu gastei 200 kg de fosfato natural. Eu gastei 100 kg de gesso. Então, isso aqui ficou em R$ 500. Mas a minha receita foi R$ 1.526. Eu tiro 500 para despesa, cada boi acrescentou no meu bolso R$ 1.000. Por quê? Quando eu faço o organo mineral, ao invés de eu ter só 1 tonelada, eu tenho 2 toneladas nessa concentração. É como diz um amigo meu lá em Goiás, que já está no 5º ano que ele vem fazendo. Ele fala que ele ganha mais dinheiro com o esterco do que com a carne. Então é coisa que dá para fazer, é coisa simples. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós, ao invés de ir lá comprar um adubo novo, outra vez, a R$ 7.000 a tonelada, eu estou reciclando o que eu tenho. Isso aqui americano não pode fazer, europeu não pode fazer aqui. Por que é que eles falam que a pecuária é poluente? Lá a agricultura é poluente. Porque o dia que eles fecham o confinamento, já caiu neve. Seria a mesma coisa de eu pegar o esterco do confinamento, pôr ele dentro do congelador. Nós aqui não. O dia que eu termino o meu confinamento, eu aplico imediatamente no solo. Por isso que isso aqui também é chamado confinamento é chamado compostagem ao pé do boi. Se um americano quiser usar o esterco, ele tem que compostar. Nós não. Nós nos damos ao luxo de pegar e jogar diretamente. Transferência de tecnologia. FEMEC, Uberlândia. Alta tecnologia, nós estamos lá dentro. Campo Novo dos Parecis. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Ensinando os índios do Parecis a usar pó de rocha. Enquanto estão lá fora falando besteira, esses moços aqui, dessa tribo indígena, lá em Campo Novo dos Parecis, tem 20 mil hectares de soja. E é a soja mais bem vendida do país, que os europeus fazem questão de pagar mais caro dela, porque veio daí. Encontro sobre pastagem em Botucatu, aqui nós temos um professor Parisi, que trabalha com a gente, assentamento no estado de Goiás e Aliança. Aqui teve que reunir 6 agricultores desses para me comprar uma carreta com 42 toneladas de pó de rocha. Austrália. A região do oeste de São Paulo não vai, porque tem areia demais. Aqui nós temos 10% de argila, 11% de argila, 20% de argila. Aqui é só 2%. E os caras na Austrália conseguem produzir. Depois que muda o manejo, que passa a colocar o esterco de curral, que tira o fertilizante químico que faz mal, se vocês olharem aqui, vocês vão ver a mancha branquinha de areia, e na terra dos caras já tem minhoca. Isso aqui, 8 anos de cultivo com fertilizante da fórmula 000 Rogério Viana, lá em Mineiros, no Parque Nacional das Emas. Aqui a 7ª safra CNPK solúvel em água na Bahia. Está lá o Rogério Viana outra vez, visitando a gente para ver isso aí. Isso aqui é um trabalho do Senar, que eu acho muito importante, que deve ter alguém do Senar. O Senar fez o seguinte trabalho em 2021. Quando eu apliquei o retorno básico financeiro para cada R$1 investido, quando usou químico, retornou 0,7. Quando usou pó de rocha, retornou 1,77. Então já apareceu o lucro da atividade. Até antes da guerra, a gente esperava, o Senar, que está aqui, quem fez o trabalho, esperava um retorno de 2,36. Quando o adubo estava custando 3.800 por tonelada. Hoje eu não sei mais qual o número de espera disso aí. Isso aqui é um produto aqui da Jomani. Quando nós pegamos o pó de rocha aqui da Jomani, pomos o preço do silício, 30 centavos um quilo de silício. Pomos o ferro, 30 centavos. Manganês, que é o mais caro, que tem 2,2 kg, 183 reais. Magnésio, 54 kg de magnésio, 17 reais. Cálcio, 84 kg, 27 reais. Potássio, 15 kg e 600 gramas, 170. Fósforo, 2 kg e 434 reais. Eu tenho o valor de 653 reais.
quando eu comparo com o KCL importado. O produto da pedreira Jomano, R$ 653. E eu fui hoje e pus preço no cobalto, R$ 19. Cobre, R$ 18. Zinco, R$ 18. E deu um total de R$ 55. Somando com 653, esse produto, para mim, comprar no mercado os constituintes do nosso pó de rocha produzido aqui na Jomani, eu vou gastar a bagatela de R$ 709. Aí alguém vai me dizer, mas vocês estão fazendo milagre? Não. Nós estamos pegando um recurso que a natureza nos forneceu em abundância, estamos simplesmente processando ele e entregando ele a R$ 100 a tonelada. Isso é a contribuição que uma empresa está dando para o desenvolvimento do país, porque nós não tivemos que buscar isso lá na Rússia e nem fomos buscar no Canadá. Está aqui, e esse é o trabalho que nós fazemos ele lá de Porto Alegre até lá em Boa Vista, na Roraima, lá de Vilhena, na Rondônia, até chegarmos lá no Ceará. Então é isso que a gente vem divulgando, é isso que a gente está levando para as pessoas, essa mensagem de esperança. Olha aqui, lá em Peixe, no Tocantins, tem alguém que anda por lá, nós temos lá um pó de rocha, que ele, para comprar os nutrientes dele, gasta R$ 567. Nós vendemos ele lá por R$ 100. Nós temos em Araguaína um produto que tem 61 quilos de potássio, que ele vale R$ 752 em potássio importado, e nós vendemos ele por 110, e a empresa está feliz, a empresa ganhando dinheiro. Vou ter que encerrar, por favor. Por favor, GAS, somos um movimento igual o seu, que reúne os agricultores que querem fazer essa mudança no seu jeito de ganhar dinheiro para poder sobreviver. Então está aí, se alguém deseja associar ao GAS, Grupo de Agricultura Sustentável, está aí o telefone, ou fala com a gente, que a gente pode apresentar para vocês. Gente, perdão pelo avançado da hora, mas é que a gente, isso é minha empolgação. Eu estou empolgado por poder falar para uma plateia tão atenciosa dessa, gente. De coração, muito obrigado ao João por ter trazido vocês aqui. Muito obrigado ao João. Valeu, muito obrigado. A gente está aí. É só falar com eles, ver o telefone da gente aí, a gente está aí à disposição do Senhor. Esse é o nosso trabalho, é trazer essa mensagem de esperança. Vamos lá, João. Pessoal, queria agradecer o professor Bizão, é um assunto novo e ele com muita didática esclareceu para a gente, então queria agradecê-lo. Queria agradecer a Minersolo, Pedreira Conquista, Jomani, por dar essa oportunidade para a gente de estarmos reunidos aqui. E queria agradecer os nossos apoiadores, né? A Cross Agro Brasil, Coitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a Coima, Bolos da D, Soesp, Liane Veículos, Premix, Raposo Pneus, Cicobi Credivale, Leilosul, a SAP, a empresa minha do Gustavo, e a De Carvalho John Deere. Pessoal, rapidinho, nós vamos fazer 4 sorteios bem rápido, porque esse cheiro agradável já está nos chamando para outra coisa. Primeiro eu vou sortear aqui um caminhão de pó de rocha com 10 metros cúbicos, aproximadamente 15 toneladas, certo? Peço para as meninas lá da entrada, que está com o nome de todo mundo, eu vou sortear o número. Ah, tá aí, tá aí. Então o Cláudio vai falar quem vai dar. Eu queria pedir para que o sorteado viesse rapidamente aqui na frente, para a gente... Número 26. Jean Centeio. Jean Centeio. Por favor. Ganhou um caminhão de pó de rocha. A carga, né? Ó, pessoal, só uma questão. O frete próximo até 30 km de Prudente. A diferença
Certo? Vamos tirar uma foto. Opa. Ai, meu Deus. É pertinho. Pronto. Obrigado. Parabéns. Pessoal, agora sortear um vale de peça ou serviço da Raposo Pneus. No valor de R$300. Número 49. 49. Vai ser o Elcio de Oliveira Teixeira. Érico de Oliveira Teixeira. Aí, tá ali. Trator novo não vai precisar. Olha pra aqui. Pronto. Essa é Cláudia. Agora uma caixa de brigadeiro de bolo, dos bolos da D. Número 1. Ana Cláudia Raposo. A Ana Cláudia é patrocinadora, ela tem que comprar. Vamos sortear outro. Vamos sortear outro. 7. 7. João Maia Neto. Vamos auditar esse sorteio. Ah, não acredito, é você? Ai, meu Deus. Vou vender mensagem. Ó, você tá pra maluco, vou ver se ela vai comer, né? Eu falo com ela. Vixe Maria, muito. Vem aqui, eu quero que você aqui. Vamos fazer uma propaganda aqui. Opa, que coisa boa. Vou no Orkut, viu? Opa, a Orkut eu não tenho. Orkut eu não tenho. Obrigado, João. Obrigado, pai. Obrigado, Ito. Pessoal, mais um sorteio de uma carga de pó de rocha, 10 metros cúbicos, em torno de 15 toneladas. Número 36. 36. Pedro Paulo Macedo. Essa mesa aqui tá forte, João. Pega a cena aqui. Vai Brasília, Esse sorteio aí pode ser ajustado? Pode. Isso aqui não é igual urna eletrônica, não. Pode ajustar. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Já está servido o jantar. E muito obrigado. O professor Bison vai estar com nós aqui para esclarecer todas as dúvidas. Ele vem aqui na região rotineiramente. O Cláudio pode programar para a gente conversar com ele. Ele é uma pessoa muito atenciosa e uma pessoa que divide o conhecimento. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado. Viu? Desculpa. Senão ele vira uma areia de rocha. E a areia vai fazer tirei várias. Vai estar filmado. Passante de faz a bebida aí. E aí, beleza? Eu que levou do lançado.
Vou fazer